gente vai ler o versículo 1 apenas. Isso, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Bem, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Bem, só está aqui. Pai santo, Pai bendito, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, obrigado por cada um que está aqui, Senhor, neste lugar. Que a Tua palavra possa prosperar, que o Teu reino possa avançar, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Abre nossa mente, nosso coração. Nos dá, Senhor Deus, a nossa porção nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toda honra e glória seja dada ao Senhor, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande é o Senhor. Toninho aqui agradeceu a gente, né, pela dedicação dos estudos, né, mas a gente tem que agradecer a vocês, porque é vocês que motivam a gente a buscar mais de Deus, né, porque se a gente tem essa oportunidade, né, de ser uma igreja estruturada na palavra, é porque tem membros que são estruturados também na palavra, então existe uma reciprocidade assim, né? Eu aprendi uma coisa com o pastor Afonso alguns anos atrás, na época da escola bíblica dominical. Vinha pouca gente, né, mas ele falava uma coisa que ficou gravada assim, né? Ele falou que o mesmo estudo que ele prepara para 2 pessoas é o mesmo que ele prepara para 200, né? Para 300 é a mesma coisa, a palavra é a mesma. Então, independente da quantidade, né, a gente deve fazer a obra do Senhor. E realmente é uma pena mesmo que as pessoas elas não podem estar, né? Elas estão perdendo bastante, não porque a gente, né, mas porque é a palavra de Deus, nós não temos nada, né, a não ser tentar ter uma vida com Deus, né. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre 2 temas, hoje, porque semana passada, né, a igreja estava pintando, estava passando por essa transformação, e aí como não teve culto, né, então eu vou falar do tema que era para ser falado semana passada, e vou comentar do tema que seria ministrado pelo pastor Afonso hoje. A gente sabe que esse texto aqui de Gênesis é um texto bem conhecido, né? De Adão e Eva, a gente já está bem careca de saber, mas é um livro bastante curioso, tem bastante coisa para a gente aprender. E se a gente parar para pensar, o livro de Gênesis é um livro que é muito fundamental para nossas vidas, né? Não que a Bíblia em si, né, ela não seja, mas ela mostra de uma maneira rápida, sucinta, como que aconteceu, ocorreu a criação e o princípio de todas as coisas. E é um livro muito bom, até mesmo para poder ensinar, né, trazer clareza para as crianças em relação à criação. Certa vez eu estava assistindo uns vídeos no Facebook e estava rolando lá os rios e apareceu um jovem rapaz. Esse jovem ele era bem inteligente, assim, apaixonado pelos estudos. O nome dele é Domingo Netos. Ele foi entrevistado pelo Danilo Gentili e o Gentili perguntou para ele assim, né, que ele curte bastante as coisas das ciências, e o Danilo perguntou para ele: o que você acha da formação do homem? Porque tudo que é encontrado na terra, tudo que é encontrado no barro, está no corpo do homem. E ele falou assim: para ele, o que a ciência diz sobre isso? E ele foi um pouco mais além dessa pergunta do Danilo. Ele falou assim, que comentou com o Danilo sobre a ordem da formação do mundo. Ele disse que os cientistas, eles acreditam que da mesma forma que está escrito na Bíblia, eles acreditam que se originou todas as coisas. Só que o que me chamou a atenção é que ele falou que para Moisés, ele ter acertado tudo que ele escreveu de primeira, era para ele ter testado cerca de 30 milhões de possibilidades para acertar a ordem certinha. E ele falou assim que foi uma sorte muito grande. Eu comparo isso como se ele tivesse ganhado numa Mega Sena. Eu achei legal essa parte porque nós que temos fé, nós sabemos que da mesma forma que Daniel ele recebeu as revelações acerca dos dias de hoje, ou João ele recebeu as revelações dos tempos vindouros, nós cremos que Moisés ele recebeu revelações acerca do princípio, do começo, da origem do universo. Isso é algo muito maravilhoso, muito glorioso assim de se pensar. Imagina receber revelações de como tudo começou. E realmente essa palavra Gênesis, a gente sabe que significa começo, significa princípio. E nesse livro a gente encontra várias perguntas, várias respostas
para muitas perguntas que geralmente as pessoas elas fazem para nós. Por exemplo, como que será que o mundo ele foi criado? A gente sabe que existem várias teorias, a gente sabe que existem vários tipos de pensamento, mas nós acreditamos, né, no criacionismo. Nós cremos que foi Deus que criou o mundo, que Ele é a mente inteligente por trás da criação, né? Ou perguntas do tipo, de onde é que veio o homem? Como é que surgiu o homem, né? Nós acreditamos na formação do homem do jeito que está escrito na Bíblia, né? E ajuda até a gente ter respostas para muitas coisas, né? Então o livro de Gênesis ele é riquíssimo nessa parte. Então, pensando nessas coisas, o nosso tema é justamente sobre essas duas primeiras pessoas que vieram a existir no mundo, que é Adão e Eva. Adão, que significa homem ou ser vivo, e Eva, que significa vida. Se nós pararmos para pensar que se a partir de hoje o tempo ele começasse a regressar, ele voltasse para trás, tudo daria lá em Adão e Eva. Por quê? Porque eles são os pais da humanidade. E o nosso tema é Adão e Eva querendo ser como Deus. Aqui em Gênesis 3, talvez a gente encontre um dos relatos mais tristes assim, da história bíblica, porque relata para a gente detalhadamente como ocorreu a queda do ser humano e, consequentemente, as suas punições e os rastros devastadores que foram causados pelo pecado. E que nós só podemos olhar, ter uma redenção, quando nós temos um olhar voltado para Jesus Cristo. Nós sabemos que quando ocorreu a queda do homem, Deus ele não foi pego de surpresa, né? Ele não ficou lá igual o Chapolin Colorado, né? Agora quem poderá nos ajudar? Não, nós sabemos que Jesus já estava preparado antes da fundação do mundo. E quando nós olhamos a palavra aqui em Gênesis capítulo 2 e o verso 5, a Bíblia vai dizer assim, nós vamos ver nessa parte que ainda mesmo que o mundo, depois dele ser criado, mesmo depois de Deus ter formado o mundo, ele tinha muita novidade para acontecer. Olha que interessante, diz assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. É interessante essa parte, porque o texto está nos mostrando, esse versículo, que Deus, depois de ter criado o mundo inteiro no sexto dia, e depois do seu descanso no sétimo dia, ainda existiam algumas plantas e algumas ervas que iriam passar a existir mesmo depois dos descansos de Deus. E essas ervas, elas não haviam sido brotadas, não tinha nascido, porque não tinha homem para lavrar a terra. Então, como é que Deus ele fazia para preservar, para conservar a natureza? Ele fazia subir um vapor da própria terra, e esse vapor ele regava ali, porque até então, naquele momento, o jardim do Éden não havia sido criado. Mas se a gente parar para pensar, isso é muito legal, porque esse sistema é um sistema natural do solo, de fazer um vapor subir da própria terra, e esse vapor que sobe, né, ele preserva toda a plantação, ele preserva toda a vegetação quando não tem chuva. E se nós pararmos para pensar, Deus ele preserva toda a natureza desde o princípio. O poder de Deus ele é manifesto até mesmo no orvalho. O poder de Deus ele é manifesto até mesmo no sereno. Então, se nós pararmos para pensar, Deus tem se manifestado diariamente diante dos nossos olhos. Após isso, a Bíblia diz então que Deus ele cria o homem. Ele pega do pó da terra e ele forma o homem. Ele faz o boneco, ele faz o corpo do homem do pó da terra. E ele sopra nele o fôlego da vida, dá o espírito para o homem. E o homem ele foi feito alma vivente, alma, corpo, espírito e alma. E depois disso, Deus ele planta, ele cria o jardim do Éden, e depois ele coloca o homem dentro do jardim. Para quê? Para lavrar e para cuidar desse jardim. Ou seja, Adão ele foi criado primeiro do que o jardim do Éden, e depois ele foi criado lá, colocado lá. Já Eva, ela foi criada, quando ela apareceu quando Adão já estava introduzido dentro do jardim. Então tudo isso que eu estou falando para você está no versículo, capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas se nós pararmos para pensar aqui, já nessa parte, dá para nós termos uma noção de como que seria a ideia, qual que era o plano de Deus com relação ao matrimônio do homem, que mais para frente ele vai dizer que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á
a sua mulher e assim ambos serão uma só carne. Então Adão foi criado fora e depois foi introduzido lá dentro. E pensando nessas coisas aqui, Deus ele trouxe algo importante no meu coração que eu gostaria de compartilhar, porque eu comecei a pensar como é que Deus ele foi tratando essa falta de, como que Deus tratou essa falta de companhia de Adão. Não solidão, falta de companhia, porque a solidão até então não existia. Foi dando uma família para ele. Isso é muito forte, porque eu não sei aqui para nós homens aqui, eu não sei se é por instinto, eu não sei se é por preservação. Quando a gente fica bravo com alguma coisa, quando a gente fica bravo com uma situação, geralmente para a gente não acabar falando besteira, para resguardar a pessoa que está mais próxima de nós, geralmente o nosso cônjuge, muitas das vezes nós ficamos no nosso canto, nós ficamos calados. E eu sei que tem horas que esse nosso momento ele precisa ser respeitado, mas muitas das vezes a solução dos nossos BOs a gente vai encontrar dentro do jardim, que é a nossa casa. Nós vamos encontrar com a mulher que o Senhor colocou, que nós escolhemos, que o Senhor colocou nas nossas vidas. Por quê? Porque a mulher é a nossa adjutora, a nossa ajudadora, e tenho certeza que Deus ele usa as mulheres, as nossas esposas para falar conosco. Então não guarde tudo para você mesmo, conte para sua esposa, porque mesmo se Deus não falar com ela, ela vai ter razão, cara. Então conte isso tudo para sua mulher, que vale muito a pena. Mas aqui, voltando ao texto, o texto vai nos dizer que por um milagre saía um rio do Éden. Esse rio se tornava em 4 braços, também é uma coisa bem espantosa de se imaginar. E Adão, quando ele está lá no jardim, Deus lhe deu total liberdade, tanto para Adão como para eles poderem desfrutar de todos os frutos que existiam lá dentro. E mesmo que eles tinham algumas responsabilidades, o trabalho ele não era pesado. Eles não sofriam de cansaço, não sofriam de fadiga, porque o local era um local perfeito. Então eles tinham de tudo para eles não passarem nenhuma necessidade. Por isso que o nome Éden significa paraíso, ou jardim das delícias, lugar de paz, lugar de sossego. Só que dentro do jardim, nós sabemos que Deus ele colocou 2 árvores lá dentro, conhecidas como a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Só que algo que é muito interessante para a gente notar, nós podemos notar, é que a palavra do Senhor ela não relata para a gente como que era esses frutos, nem relata para a gente como que era essa árvore. Então não relata a sua cor, não relata o seu tamanho, a gente não sabemos como que era o seu cheiro, o seu aroma, a sua espécie, nada disso. E é claro porque a palavra de Deus ela não relata, isso não é um empecilho para nós imaginarmos algum fruto conhecido, como por exemplo a maçã. E só que até aqui, de uma maneira rápida e sucinta, a gente pode ver um pouco dessa história que é fascinante do homem. Mas geralmente as pessoas que duvidam da história de Adão e Eva têm essa história como se fosse uma mitologia, ou tem essa história como se não fosse uma verdade, porque alguns falam, não dá para acreditar, uma serpente falando com uma pessoa, como assim? Então não tem essa história como uma verdade absoluta. Geralmente eles vão chegar na gente ou eles mesmos têm algumas perguntas tipo assim, que é muito interessante de se fazer. Por exemplo, eles falam assim pra gente: por que Deus ele colocou uma árvore do bem e do mal bem no meio do jardim, sabendo que o homem ele iria pecar, sabendo que o homem iria cair? Isso é uma pergunta muito boa para se fazer a um crente. Só que geralmente esse tipo de pergunta ele tem a responsabilidade do quê? Eles têm a intenção de tirar a responsabilidade do homem e colocar a responsabilidade em Deus. Então eles pegam e falam assim: se Deus é tão bom assim, como vocês falam, como vocês pregam na igreja, como vocês leem na Bíblia, por que Ele permitiu isso? Ele não poderia ter intervido? Melhor ainda, Ele não poderia não ter criado essa árvore? E se Ele criou, então, de certa forma, Ele também é o culpado. Só que nós precisamos mostrar para essas pessoas que, além de Deus saber que isso iria acontecer, não foi da vontade dele que isso acontecesse, porém Ele permitiu que acontecesse, porque a ordem de Deus era para não comer do fruto, e eles foram comer, e comeram. E quando Deus ele dá essa ordem para não comer, não é como se fosse um jogo psicológico que Deus ele fez com eles, como a gente faz com as nossas crianças, Tipo, por exemplo,
A gente está na hora da comida, lá os catarrentos não querem comer, a gente coloca a comida no prato e fala assim para eles, ó, não é para comer, não é para comer. Aí eles pegam, fazem aquela cara de sapeca e começam a comer. Não foi um jogo psicológico de Deus ali com Adão e Eva. Ele falou para não comer, então não era para comer. Só que até mesmo nesse ato, nessa atitude de Deus ele plantar aquela árvore no meio do jardim, Deus ele também estava demonstrando o seu amor por eles e dando uma oportunidade para eles sempre poder escolher servir e obedecê-lo. Só que o amor de Deus nesse momento para com eles estava demonstrado por intermédio da obediência. Então quem é pai e quem é mãe aqui sabe muito bem que melhor do que ouvir eu te amo, dos nossos filhos, eu te amo papai, eu te amo mamãe, é ver eles obedecendo, é ver eles os escutando a nossa voz. Isso também nos dá a entender que Deus ele não controla as ações do homem como se o homem ele fosse uma marionete ou como se fosse um jogo de videogame. Porém, mesmo que Deus ele não controle as ações do homem, ele está no controle de todas as coisas, desde aquele tempo, nos dias de hoje e nos tempos futuros. Só que o que deve nos intrigar dessa história é o seguinte: tudo bem, a parte da árvore do Jardim do Éden é legal, mas o que deve nos intrigar é o seguinte: tanto Adão como Eva, eles foram criados perfeitos, sem pecado, sem mancha, sem mácula, como a palavra de Deus nos descreve. E é justamente por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Já que eles foram criados perfeitos e sem pecado, como a palavra de Deus nos descreve, como foi possível então eles caírem no pecado? Como foi possível então eles pecarem? Ele falou que eles foram induzidos. Carol e Afonso não falem. A Bíblia mostra que Adão e Eva eles foram criados perfeitos e sem pecado. E já que eles foram criados perfeitos e sem pecado, como a Bíblia descreve, como foi possível então eles caírem no pecado, sendo que eles eram perfeitos? Foram enganados? Caíram em tentação. Vamos ver? Para a gente poder aprofundar nessa história, primeiro a gente precisa desmentir duas ideias que são errôneas com relação à queda do homem. A primeira é que existe um grupo de pessoas que acredita que o pecado, isso até o dia de hoje, de Adão e Eva, foi o coito, foi o ato sexual. A gente não vai entrar nessa questão agora, mas essa ideia cai por terra quando o próprio Deus diz para eles encher e povoar a terra. E isso só pode ser atendido, só pode ser cumprido através do ato. Fora que isso é uma super, hiper, mega bênção matrimonial e ajuda a prevenir o casal de vários pecados relacionados nessa área. Fora os benefícios físicos, emocionais e espiritual. A outra ideia errônea é a seguinte: nós vemos que a palavra de Deus não diz para nós qual que era o fruto dessas árvores. Então muitos, para ironizar, para ridicularizar a palavra de Deus, ou até mesmo por leviandade mesmo, então eles usam a maçã como exemplo. Nós, os que cremos, nós não temos dúvida que essas coisas elas existiam. Nós apenas desconhecemos os seus elementos, nós apenas desconhecemos a sua natureza. Só que o pessoal que geralmente fala que a maçã é o fruto proibido, ele sempre fala com um tom de ironia, fala para zombar. Então eles fazem isso para quê? Para tentar diminuir o valor da palavra de Deus, diminuir o valor das escrituras, ou apenas para expor um pensamento falacioso, fantasioso. Mas todas essas coisas se cumprem que foi profetizado pelo profeta Isaías mais à frente, em Isaías capítulo 40, versículo 8, onde Isaías ele diz que seca-se a árvore, caem as flores, mas a palavra de Deus ela subsiste, ela permanece para todo sempre. Ou seja, eles podem zombar à vontade, eles podem zoar à vontade, mas enquanto as suas zoações, as suas zombações, elas caem por terra e muitos dos seus pensamentos eles são esquecidos ao longo do tempo, a palavra de Deus ainda permanece. A história de Adão e Eva ainda continua intacta.
e não será tirado um tio nem um jota até que tudo se cumpra. Então a palavra de Deus vai se manter. Nós vimos que o homem ele foi criado perfeito e sem pecado, mas não somente ele, como todo mundo, toda a natureza. Fora isso, nós sabemos que eles poderiam desfrutar das centenas de milhares de árvores que existiam naquele jardim, naquele pomar. Então imagina que cada árvore, cada fruto que eles comiam, eles estavam desfrutando da graça de Deus, eles estavam desfrutando das bênçãos de Deus, e uma única árvore estava a sua ordem, estava a sua proibição. E quando eles desprezam todas as bênçãos de Deus, quando eles caem, eles estão desprezando toda essa graça que foram derramadas, que foi dado para eles gratuitamente. Então imagina, a pessoa ela é perfeita, tudo que ela comia caía bem, traria a energia necessária para ela manter ali os dias, continuar os seus afazeres, não engordaria eles, tudo era agradável, o sol era agradável, o trabalho não era pesado, não existia dor, não existia doença, tudo era muito bom, porém veio a queda. E como é que isso aconteceu? A gente leu aqui em Gênesis 3 que a serpente, ela era a mais astuta de todos os animais que Deus ele fez, que ele criou no campo. E essa serpente, ela chegou e começou a conversar com Eva, começou a dialogar, começou a trocar um papo com Eva e com Adão. Só que, como é que eles não desconfiaram de uma cobra falando com eles? Se a gente parar para pensar, no Éden era uma coisa que era fascinante, era uma coisa que era muito impressionante, porque além daquele local ser um local especial, como nós vimos no começo, mesmo depois da criação, ainda existia muitas coisas, muita novidade para acontecer. Então a terra tinha muitos frutos novos para serem produzidos. Além disso, foi dado para Adão a responsabilidade de cuidar do jardim. Então não é possível em um dia só ele conhecer como cada planta funcionava, em um dia só ele conhecer como podar cada planta. Então para ele era um conhecimento diário, a cada dia era uma descoberta nova. Só que não somente isso, Deus também deu uma imensa capacidade, uma imensa sabedoria para ele, para dar nome para os bichos, nome para os animais. Então agora imagina, os animais chegando para Adão e ele observando o seu tamanho, a sua pata, se tem rabo, se não tem, se é grande, se é pequeno, se tem pelos ou se não tem, e dando nome para eles. Também era uma descoberta nova. Por isso que quando uma serpente falante chegou conversando com eles no Éden, eles não entraram em desespero, eles não ficaram desconfiados, porque tudo era uma descoberta nova. E uma coisa que nós podemos notar nessa parte, que é muito interessante, é que os animais eles também podem ser possuídos. Ali Satanás aproveitou da serpente. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a Bíblia diz que vai nos mostrar no livro de Mateus e de Marcos, nós vamos ver a legião pedindo autorização para Jesus Cristo para entrar na manada de porcos. Nós vamos ver também no Antigo Testamento Deus ele abrindo a boca de uma jumenta para poder falar com o profeta Balaão. Então os animais também podem ser possuídos, né? Então esses dias eu possuí um cachorro assim, tal, preguiçado assim, completão. Brincadeira. Então, até esse momento existiam apenas 3 vozes no mundo: a de Adão, a de Eva e a de Deus. E ambos se conheciam, porém apareceu uma quarta voz. Essa quarta voz era suave, ela era envolvente, ela era astuta e começou a dialogar com Eva. E ela disse assim para Eva: não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Nós vimos que realmente Deus ele deixou toda essa graça, Deus deixou eles comerem de toda a árvore livremente. Porém, a serpente, de uma maneira astuta, de uma maneira sutil, ela ocultou em sua fala a consequência de comer do fruto proibido. Só que justamente na resposta que Eva ela dá para a serpente, nós podemos observar do porquê eles eram perfeitos e eles vieram cair. Olha no versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3 diz para a gente. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A primeira coisa, antes da gente destrinchar um pouco desses versículos, nós precisamos observar é que Satanás, ele estava de olho em Adão e Eva o tempo todo, e provavelmente ele esperou um momento em que ele estivesse próximo da árvore para ele começar a produzir essa tentação. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós sabemos que o diabo, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele também não tem o poder de conhecer o que está dentro do nosso pensamento. E porém, nós vamos ver que ele é muito inteligente, só que ele não age sozinho. Semana retrasada foi falado para a gente, foi explicado de uma maneira poderosa, que eu achei muito interessante, que nós não devemos abaixar a guarda só porque nós vencemos um certo tipo de vício, um certo tipo de pecado. Nós precisamos continuar vigilantes. E pela palavra de Deus, nós podemos entender que também nem tudo é o diabo. Porém, nós vemos também que nós não podemos desprezá-lo. Então, ele observa a nossa vida desde o nosso nascimento até a nossa morte. E ele vai sempre buscar um jeito, maneiras de nos atingir, de explorar as nossas vulnerabilidades. Mesmo que ele não tenha esses mesmos atributos de Deus, esses mesmos poderes de Deus, ele, por observar as nossas fraquezas, através das suas observações, através das suas manipulações, através do seu conhecimento sobre a fraqueza da natureza humana, ele começa a explorar essas coisas e ele começa a usar das suas estratégias para nos fazer cair, para nos fazer pecar, para nos fazer nos distanciarmos de Deus, porque o pecado ele traz essa separação de Deus. E como que ele faz isso? Ele manipula, ele semeia discórdias, ele semeia mentiras, e essas coisas vêm como se fossem flechas inflamadas nas nossas vidas. Ele começa a criar fortalezas mentais, ele começa a criar na nossa vida pensamentos negativos, entenebrecimento da verdade, cegueira espiritual, entre muitas outras coisas. Porém, essas artimanhas eles usam pós-queda, porque a nossa natureza humana ela é sempre tendenciosa para o mal, e ele usa dessas artimanhas para isso. E até então, Adão e Eva, eles não tinham caído, e ainda a pergunta continua de pé: como é então que eles caíram? Quando olhamos para Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós vamos ver que a ordem de não comer do fruto foi dada para Adão e não para Eva. E apenas para esclarecimento, nós sabemos que Eva não nasceu de Adão, ela foi criada a partir da costela de Adão, né? Porque é impossível um homem gerar, só pode vir ao mundo através de um ventre materno. Só que assim, mesmo que essa ordem ela foi dada para Adão, Eva responde às palavras que Deus tinha dado para Adão, para o diabo. Isso nos dá a entender o seguinte: mesmo que nas suas conversas eles tinham um relacionamento aberto, então além deles falarem das coisas do jardim, dos animais, eles comentavam sobre a lei de Deus. E porque Eva sabia dessa ordem, então isso nos dá a entender que eles tinham um relacionamento aberto de um para com o outro. Trazendo para os nossos dias, eu não sei vocês, mas eu conheço homens e eu já ouvi mulheres dizerem que não tem coragem de abrir um Instagram ou Facebook na frente do seu cônjuge, né? Tipo, eles falam assim com relação ao celular: nessa parte cada um com o seu quadrado, o meu é meu, o seu é seu, cada um com o seu quadrado. Bom, mas se a gente para para pensar que além de Deus, a pessoa que nós devemos ter um relacionamento aberto nas nossas vidas é a pessoa em que nós colocamos uma aliança em seu dedo, é a pessoa que nós assumimos, é a pessoa que nós passamos por nosso nome. Porque tipo assim, se não tem nada para esconder, não tem um porquê disso, não faz nenhum sentido. E muitas pessoas elas se perguntam por que a serpente ela foi justamente em Eva e não em Adão. Mas mais para frente a gente vai ver essa questão também. Mas nessa resposta de Eva nos mostra nos mostra que o casal eles eram perfeitos, porém eles não eram ingênuos ao ponto de eles serem considerados bobos, tolos ou até mesmo besta. Porque quando Eva ela dá essa resposta para a serpente,
ela não fala isso porque, olha, eu não vou comer desse fruto porque essa árvore é venenosa aqui, se eu comer desse fruto eu vou morrer envenenado. Não, até então não existia veneno, tudo era perfeito. Então nessa resposta nós vamos ver que eles tinham uma conscientização, que eles tinham que manter um relacionamento com Deus. Da mesma forma que eles sabiam que eles poderiam ter acesso a todas as árvores do jardim, comer todas essas árvores, eles também sabiam que quem deu tal proibição de não comer foi Deus. Como eles também sabiam que o resultado dessa desobediência contra Deus seria a morte. A inocência que eles tinham não era porque eles não conheciam o pecado, porém eles não eram inocentes com relação às consequências do pecado. Eles estavam bem cientes com relação a isso. Eles não conheciam a morte, porém eles sabiam que a morte existia porque saiu da boca do próprio Deus. Por isso que muitas das vezes, em muitas questões, entre ficar com o nosso achismo e ficar com a palavra de Deus, é melhor ficar com a palavra de Deus. O pastor Márcio, ele sempre diz assim, eu peguei também, a primeira vez que eu peguei isso foi com ele disse que há caminhos para o homem que lhe parece direito, mas no final deles são caminho de morte. Então é sempre melhor escolher obedecer a palavra de Deus. Então eles eram perfeitos, mas eles não eram inocentes com relação à consequência do pecado. Quando nós olhamos o versículo 4 e o versículo 5, antes de começar essa primeira rebelião aqui que ocorreu na terra, o diabo ele começou a fazer questionamentos com relação à ordem de Deus. Primeiro, ele trata Deus como se Deus ele fosse um mentiroso. E segundo, na sua fala existe perversidade, existe malícia, existe má intenções. Então, se não existisse lei, se Deus não tivesse dado nenhuma proibição, estava tudo certo, não existiria pecado. Porém, o diabo, tomando ocasião do mandamento, despertou as concupiscências, os desejos de Eva. Por isso que a Bíblia nos ensina que aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. A Bíblia nos ensina que aquele que está limpo, procure se limpar mais, e aquele que está sujo, continua se limpando. O mundo ele pode estar avançado em tecnologia, pode estar avançado em linguajar, pode estar avançado em jeitos fáceis de ganhar dinheiro, porém o diabo continua sendo o diabo. O diabo continua sendo o pai da mentira, isso não vai mudar. Antes dessas palavras do diabo, eles viviam todos os dias da sua vida com aquela árvore ali, sem sentir nem pingo de desejo por ela. Porém, a partir de uma tentação, de uma indução que foi produzida por Satanás, veio a queda. Ele é tão bom, mas tão bom naquilo que ele faz, que ele consegue enganar até mesmo os seres angelicais. Imagina a gente se nós não ficarmos vigilantes. Eva, ela notou que a árvore era boa para se comer. E nós vimos também semana retrasada que quando nós somos tentados, nós não somos tentados por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Isso não significa que Deus ele não nos ponha à prova. Deus ele nos prova a nossa fé. Então, cada pergunta que as pessoas elas nos fazem, que elas são meio que capciosas, meio maliciosas, que têm a intenção de culpar a Deus por alguma coisa, algum acontecimento da sua vida, saiba que quem está por trás disso é o diabo. Então, além de seus olhos eles serem abertos, não que eles estavam lá com os olhos fechados, olhos vendados, não que eles eram japoneses, mas no sentido de quê? No sentido de que eles não conheciam o pecado, né? Ela começou a entender que a árvore ela era boa para dar entendimento. Ou seja, a tentação ela começou a modificar os sentimentos que Eva e Adão eles tinham pela árvore. Eles sempre olhavam para a árvore ali e eles lembravam da ordem de Deus. Eles olhavam e eles lembravam, olhavam e lembravam. E o pecado ele começou a ser gerado e consequentemente o pecado foi consumado. Porque eles pegou do fruto, eles comeram do fruto. Durante a tentação, Satanás fez Eva acreditar que ela seria como Deus, sabendo do bem e do mal. E quando a tentação ela vem para nossas vidas, né, ela sempre vem de uma maneira suave, ela sempre vem de uma maneira envolvente. Faz mais uma vez, pega mais uma vez, olha mais uma vez. Você é jovem, você precisa aproveitar a vida é muito curta para não ser aproveitada. Mas isso aí é natural, não foi Deus que criou a natureza. Se é natural, então é lícito.
cara, por que você não aproveita? Cara, você está passando uma necessidade aí, pode jogar jogos que você vai conseguir ter dinheiro fácil. Olha para os políticos conseguem, os políticos jogam, os políticos eles conseguem dinheiro fácil, não é proibido não. Então a tentação, ela sempre, quando ela ser despertada, ela vai despertar no nosso lado mais fraco. Então, quando nós vivíamos um mundo, uma vida desregrada com Deus, justamente na onde nós nos lambuzávamos ali, é justamente onde nós vamos ser tentados. E mesmo quem nasceu dentro da igreja, nascer dentro da igreja não significa ser nascido de novo, são coisas bem distintas, são coisas bem diferentes. Também tem os seus desejos despertados, e cada um aqui dentro sabe das suas fraquezas, cada um aqui dentro sabe onde é mais fraco. E o conselho de Deus nessa parte, quando nós estamos passando um momento de tentação, é o mesmo que Ele deu para Caim. O pecado já está de tocar na porta, está querendo entrar, mas cabe a ti dominá-lo. Então existe uma cooperação entre Deus e nós, mas a atitude de ceder ou a atitude de vencer vem de mim e de você. Quando Eva, ela desejou ter esse entendimento de ser como Deus, começou a despertar nela o quê? A soberba da vida, né? Ela começou a despertar nela esse desejo, né? Eu quero, eu posso, a presunção, a autossuficiência, porque antes da queda, ele já tinha um grau de sabedoria muito elevado, cara. Isso é muito legal de pensar. E a cada dia eles estavam aprendendo mais, cada dia tinha algo novo para se descobrir, mas para eles não foram o suficiente. Eles quiseram ser como Deus, porque além da Eva ela ter comido, ela deu para o seu marido, ela deu para Adão. Muitos, eles dizem que se só Eva ela tivesse comido, não iria acontecer nada, mas iria sim, porque existia uma lei, existia um mandamento e existia uma punição para essa transgressão da lei. Ela seria punida por isso de alguma forma, porém ela deu para o seu marido. E o texto nos mostra justamente onde é que Adão estava. A palavra do Senhor, por muitas das vezes, ela é muito detalhista. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, da mesma forma, naquela história de Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, por cima do mar, ali, chegou até próximo de Cristo, e Jesus ele estende a sua mão de tão próximo que ele estava de Eva, que ele estava de Jesus, e levantou Pedro das águas. Adão ele também estava próximo de Eva, e o versículo 6 nos revela isso, porque ela dá o fruto para ele. Então, eles ao tocarem naquele fruto, eles sentiram aquele fruto, eles viram o seu peso, eles viram a sua cor, eles viram a sua textura, eles sentiram o seu cheiro, eles sentiram o seu aroma. Eles foram os únicos que desfrutaram, os únicos que conheceram daquelas árvores. Porém, enquanto no momento a tentação estava sendo produzida, aquela quarta voz que apareceu estava saindo de fininho, já não estava mais em cena. Por quê? Porque Satanás ele cumpriu a sua missão. Ele pegou o seu sapatinho de pantufa e saiu. Ele roubou, ele matou e ele destruiu. Então, irmãos, aqui a gente teria bastante coisa também para falar, tem muita novidade também, porém o tempo ele não nos permite. A gente precisa falar do outro assunto. Eu sei que o que os primeiros pais, os nossos pais, eles fizeram foi uma coisa que foi devastadora, trouxe coisas que foram irreparáveis. Porém, a palavra do Senhor relata para nós em Romanos capítulo 5, versículo 12, que naquele grande dia nós estaremos diante de Deus não somente por conta do pecado de Adão e Eva, mas por conta do nosso próprio pecado. Então, quanto mais nós pendermos para o lado de Deus, melhor para nós. Quanto mais nós cedermos, pior para nós. Então, da mesma forma que eles tinham tudo antes da queda para resistir à tentação, continuam obedecendo a Deus, hoje Deus ele também nos dá tudo, que é o seu penhor, que é o seu Espírito Santo, que é a instrução da palavra. Então nós temos também a possibilidade de ter a vitória sobre a tentação, temos o domínio próprio. Satanás ele prometeu para eles que eles seriam como Deus, mas eles não passaram nem perto de ser igual a Deus. Na verdade, eles descobriram que eles estavam nus, eles descobriram a sua vergonha, eles tiveram a primeira discussão, eles perderam toda aquela graça que estava em cada folha que estava ali,
demonstrado ali no Éden. E eles começaram, ao invés de ser como Deus, eles começaram a ter medo de Deus. E como foi explicado semana retrasada, a tentação ela é tão poderosa, mas tão poderosa que ela é como uma isca com um aperitivo. É muito bom, é gostoso, é atraente, porém no final ele vai perfurar a nossa garganta. Então eu sei que a gente poderia falar mais dessa história, mas a gente vai passar para outro tema. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para perguntar para o pastor Afonso e para a Carol? Resumidamente, então, por que eles caíram? Porque eles desobedeceram, eles tinham a consciência de que era errado, mas eles desobedeceram. A tentação ela foi produzida por Satanás, mas a queda veio por conta de uma desobediência. Mesmo sendo perfeito. E essa desobediência é tão sutil que como que Deus falava? Era Deus, homem, e o homem para a mulher. Não era a mulher direto com Deus. Ela inverteu tudo. Ela inverteu. A serpente me falou. Ela me induziu, ela me enganou. Sendo que a ordem primária era de Deus. Então inverteu tudo. E isso para os nossos dias é a mesma coisa que acontece hoje. A gente inverteu a ordem de muita coisa. Eu acho interessante que a serpente ela também soube ir na mulher com essa vulnerabilidade, né? Sim. Tentando escalar esse pecado, então atingir algo mais vulnerável no sentido da ordem, ou seja, a autoridade não estava com ela, mas ela poderia influenciar o pecado. E a coisa mais bonita nessa história, como você falou, que Deus não é como a gente, que faz um jogo psicológico, a coisa mais importante nessa história é o livre-arbítrio. Você tem aí a escolha de fazer agora, e você já foi instruído, né? Não faz. Quem te falou? Foi Deus? Não, foi a serpente. Super digna de confiança. Se ele não dá essa possibilidade do pecado, você tem Você é um robô, né? Então, assim, existe essa chance hoje. Hoje existe essa chance para nós também. É verdade. Imaginemos que a gente ainda está, depois de estarmos nos pés do Senhor, nós estamos no jardim, né? No jardim, Deus aqui, né, nos preserva, nos guarda. Então cabe a nós querer sair desse jardim, querer olhar lá para fora, né? E aí, agora comeu o pão da vida, né? A árvore da vida pode não estar aqui, mas as folhas da árvore ficou. Né? Cabe a gente. Só uma curiosidade, a Éden ele dava os quatro braços, um dos rios é o Tigre, né? É o Tigre e o Eufrates. e o Eufrates, que até hoje são ainda batizados. Eu já li esse em algum lugar, não, mas sim. Mas existem hoje. Então, resumidamente, qual foi a tentação do casal? Em desobedecer a ordem. Então, mas qual foi a tentação do casal? De ter o poder de Deus, de ser como Deus. Querer ser Ser igual sem Deus. a Deus. Essa foi a tentação do casal. O diabo colocou para eles o que ele queria. Exatamente. Bravo. O desejo de saber mais. O desejo Que nada mais é do que inclusive foi o desejo dele, né? Porque a guerra dele foi para ser como Deus. consciência de que Adão e Eva eram loucos e não eram. Não. A inteligência estava neles. Sim, eles acharam assim. Sim, porque quando Satanás. Eles não foram bobos. Não. Eles foram espertos. Então, quando Satanás chega para eles, ocorre a distorção que ele falou. Deus não falou assim, ó, você está proibido de comer de todas as árvores. Mas foi isso que a serpente falou. É verdade que vocês estão proibidos? Que Deus ruim, que Deus ruim, que Deus mau. Sabe por que ele está fazendo isso? Ele quer esconder de vocês o conhecimento. Mas se vocês comerem, vocês vão ter um conhecimento maior que Deus. Esse não É a usurpação. Essa foi a tentação. Essa foi a Na verdade, foi atribuído a eles o que aconteceu com ele. Quando quis se tornar igual a Deus, caiu. E ele falou: vou passar para vocês. Essa foi Bom. Uma dica legal. Vou passar para vocês. E aí, para aplicar nos nossos dias, qual que é a tentação? Se a gente pegar esse exemplo agora, querer ser igual a Deus ou mais que Deus, aplicar aos nossos dias. Buscar revelações atípicas
Dê minha mão. Lê a minha mão. Quer saber seu destino? Eu vou viajar para o interior, porque está vindo um evangelista que ele revela CPF, número de sapato. Eu vou para lá. Porque o que eu estou ouvindo aqui não é suficiente. Aí Deus fala, Entende, gente, como é bem sutil? Esse tipo de debate poderia ter um corte entre os estudos para fazer uma roda de conversa refrescante. Aí você acaba com a nossa uma hora, porque já é pequena. Sempre dá um bom. Aí a gente chora. Todo mundo já vem com o seu tema, cada um. Só se a gente fizer assim, fazer uns 15 minutinhos do culto que vem, sobre o culto desse, Ó, que legal. né? De aquecimento. E já conecta o antigo com o novo, né? Como tem como essa ideia? Tá amadurecendo as ideias, né? Mas seria legal mesmo. Mas dá pra resumir, pô. A gente entraria Adão e Eva já refrescando o que foi falado na introdução e daí. Porque assim, o culto de terça é um culto diferente, né? Um culto que a gente pode participar, a gente pode perguntar, a gente pode falar as coisas, o que a gente pensa, tirar dúvida. É bem produtivo. Oi? Salgadinho. Trazer um salgadinho. Cada um traz. Fala, Deus. Mas olha que coisa maravilhosa. O hino que a irmã Iraci trouxe hoje é domina, ó crente, domina o teu mal. Vem exatamente com a pregação dele hoje. Crente, domina o teu mal. Depois eu faço mix. Na hora que a gente fala do cachorro, não lembra falar que cachorro não tem problema. Não, é isso aí. Foi esse cara. Deixa eu só fazer uma última coisa. O Jonas falou que eles estavam conhecendo tudo, né? Tudo era novo. Tudo era novo. Então, eu acho que esse conhecer, então, é um risco, às vezes. Não, conhecer além do que foi dito para conhecer. Sabe? Tem um versículo muito interessante. Fala, é esse. Fala assim, fala. Que você não almeje saber mais do que Aquele que profetiza segundo a sua, só fé. é aquilo que você conhece, você não conhece aquilo que você não conhece. Exatamente. Mas, por exemplo, não é pecado buscar o conhecimento. O conhecimento já nos foi dado. Porque o próprio Deus fala sabedoria. Então, o que o conhecimento já nos foi dado? Você está descoberto. Conhecendo o Éden. Sim, mas no Qual sentido tinha aqui, as plantas que não estavam crescendo. o problema foi Eles quando iam buscar isso. o problema foi quando a serpente falou que ela seria como Deus, igual a Deus. Aí que estava o problema. Não tem como a gente ser como Deus. Ainda os seus adjetivos, soberba, hein? Tipo, ela falou, né? Ele te disse isso? Como ela falou, né? Ele disse isso. Mas ela distorceu. Não, O que distorceu Deus de uma falou? maneira sutil. Você pode comer de tudo, casal. Eu amo vocês. Tudo aqui está a seu dispor. Só aquela lá. Não pega. O que a serpente falou? É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Deus é tão mau assim? Que Deus ruim. E aí Eva até corrige ela. Ela fala, não, nós podemos. Só daquela lá. Mas você sabe por que você não pode? No dia que você comer, você vai ser como Deus. Aí entrou na missão. Mas essa é a essência do diabo, transformar a gente em inimigo de Deus, né? Fora como a palavra fala muito sobre isso. Nossa, que chato que a gente tinha que falar. Não tinha, mas foi. Bom, mas também, irmãos, vamos. É um